Oi, gente! Tudo bem com vocês? A terceira e última temporada de Bom Dia, Verônica acabou de chegar na Netflix e encerra uma das melhores produções nacionais já feitas pela Netinha. Essa terceira temporada encerrou a tríade de vilões da história. Se na primeira temporada o foco era o policial militar e assassino em série Brandão, na segunda o foco estava no missionário Matias e como ele se aproveitava da fé alheia para abusar de mulheres. Agora, na última temporada, a trama volta as atenções para Jerônimo, o agroboy que faz fortuna com o tráfico de mulheres. Por sinal, ele é o mais poderoso e, por consequência, o mais perigoso entre os vilões, já que os métodos dele são muito mais discretos. No entanto, essa terceira temporada foi um tanto diferente das anteriores e apenas contou com 3 episódios, o que particularmente não curti tanto, já que ela não causou o mesmo impacto da primeira e da segunda, que tinham respectivamente 8 e 6 episódios. Isso não se deve à menor duração dela, mas sim porque a trama é acelerada de um jeito que chega a incomodar. E como resultado, ela mais parece um puxadinho da segunda temporada, como se fosse a parte 2 dela, o que acabou inviabilizando que o vilão fosse totalmente explorado. No entanto, todos os bons elementos vistos nas 2 primeiras temporadas da série estavam presentes nessa última. E por conta disso, não dá para falar, nossa, foi uma temporada horrível, ruim. Não, apenas não foi tão boa quanto poderia ser. E saiba que aqui nesse vídeo eu faço uma análise com muitos spoilers sobre a trama dessa terceira temporada e também uma tentativa de explicá-la dentro da minha análise. Dito isso, já sabe, bora de conteúdo e não esquece o like agora no comecinho. Bem, primeiramente eu quero passar pelos pontos positivos dessa terceira temporada de Bom Dia, Verônica, porque eu tenho muitas observações sobre ela e não quero passar a impressão errada aqui nesse vídeo, como se eu tivesse achado ela horrível, como já introduzi para vocês. Não, não é isso. Então acho que começando o vídeo com elogios pode amenizar o tom dele. Então bora lá, gente. Pra mim, o principal ponto positivo dessa temporada, assim como as demais, são as atuações que nunca decepcionaram nessa série. Particularmente, eu sempre admirei muito a construção dos personagens de Bom Dia, Verônica, porque até aqueles personagens que eu odiava do fundo do meu coração, eu sabia dizer o porquê que eu odiava eles. Ou seja, a origem do ódio era justamente o belíssimo trabalho de escrita e desenvolvimento de personagens. Dito isso, de nada adiantaria um ótimo texto se as atuações não dessem conta de abraçar a complexidade desses personagens. E da mesma forma, seria um desperdício de elenco se os personagens não fossem bem explorados. E assim, infelizmente, eu sinto que aconteceu um pouquinho disso nessa temporada, mas já chego lá. O importante aqui nesse momento é destacar que fiquei fascinada pela atuação da Maitê e do Rodrigo, que foram adições super positivas dentro da história. Que atores, gente! Eles foram gigantes nessa temporada. Isso é perceptível porque ao final, depois que a história termina, eu fiquei com aquela sensação que eu precisava de mais informações sobre eles. Eu realmente queria conhecer mais daqueles personagens. Porque particularmente eu fiquei muito intrigada com essas 2 figuras, a Diana e o Jerônimo. Outro ponto positivo dessa temporada é como a série, mais uma vez, dá uma grande cutucada na sociedade. Dessa vez, entrando no subsolo da escrotidão humana, que é o tráfico de mulheres. E durante todas as 3 temporadas dessa série, eu fiquei muito espantada ao refletir sobre a história e como aquilo, infelizmente, pode refletir a sociedade que temos. Nada daquilo é tão distante da realidade assim. Porém, gente, eu já sinalizei pra vocês que eu tenho algumas observações de pontinhos que me incomodaram nessa temporada, então vamos falar deles, porque a listinha é extensa. Logo de cara, no primeiro episódio, eu já fiquei com o pé atrás com essa temporada, porque deu para perceber ali que a trama seria extremamente acelerada. E vamos falar sobre aquilo, gente. Aquele encontro entre o Jerônimo e a Verônica. O que foi aquilo, gente? O que foi aquilo? Assim, diálogos bem naturais, uma situação corriqueira, né? Natural, normal,
como que a Verônica, poderia em sã consciência conhecer um cara assim, daquele jeito, e decidir entrar no carro dele, sendo ele um desconhecido, ir para a fazenda dele no meio do nada e acreditar nele de forma tão ingênua como ela acreditou. A mulher não teve um pingo de suspeita. E o pior é que isso se estende por todos os 3 episódios. Parece que ela perdeu a capacidade dela de ter aquele alerta, aquele senso de perigo. Agora, se tem um arco que me incomodou muito nessa trama, na verdade o que mais me incomodou foi aquela prisão da Verônica. Sério, eu nunca vi arco mais desperdiçado do que esse. Ela é presa de forma repentina por conta de uma denúncia da Gisele, até aí tudo bem, só que a gente poderia pensar que essa prisão poderia se desdobrar por boa parte daquele episódio, né? Mas não, gente, não. Essa prisão se resolve com um resgate mequetrefe de 30 segundos, sendo generosa. E assim, eu nem tenho muito o que falar sobre o resgate, porque eu pisquei, ele acabou. E como já introduzi antes, se tem algo que faltou nessa temporada, certamente foi desenvolvimento para os personagens, tanto para os antigos quanto para os novos. E isso, consequentemente, criou muitas lacunas mal resolvidas dentro da trama. Especialmente porque parece que criaram muitas ramificações nas 2 primeiras temporadas. E essa última não teve tempo suficiente para unir todas as pontas com respostas satisfatórias. Elas existem, mas foram super resumidas para caberem dentro de 3 episódios apenas. 3 episódios que, por sinal, não deveriam apenas responder todas essas nossas dúvidas, mas também introduzir o maior vilão de toda a história, o mais perverso, aquele que todos temiam. E por consequência, devido à falta de tempo que acabou criando uma superficialidade dentro da narrativa, acaba que é o vilão que causa menor impacto. Não por conta da atuação do Rodrigo, certamente, porque ele é um ator que nunca decepcionou e possivelmente nunca decepcionará. Ele tem o meu voto de confiança sempre, mas aqui ele não teve a oportunidade de brilhar como poderia e deveria. Na verdade, aqui até faço um grande parênteses, porque o maior vilão da trama é o Dom. E não fica muito claro e de forma intencional por parte da narrativa se ele era o Jerônimo ou a Diana, já que na verdade, pra mim, ambos os personagens eram esse vilão, dado que ele é o santo protetor das crianças. E na série, para gerar bebês, era necessário os 2 personagens, porque era o esperma dele juntamente com os óvulos dela que geravam aquelas fertilizações forçadas nas mulheres. Para o Jerônimo, ele não era uma pessoa má, porque ele não estava, violentando nenhuma mulher sexualmente. Porém, sim, ele estava violentando todas aquelas mulheres. E aqui eu já puxo o gancho para falar por que a Verônica era tão importante para o Jerônimo, dado que ela também era uma filha biológica da Diana, como a gente acabou descobrindo dentro da história, e a Diana estava entrando na menopausa, então ela não tinha tantos óvulos mais. E a Verônica estava ali, ó, fértil. Eu não sei vocês, mas eu fiquei com uma pulguinha atrás da orelha pensando como que o Jerônimo teve o estalo para descobrir que a Verônica era irmã dele. Mas isso acabou ficando bem óbvio depois pra mim, depois que eu parei para refletir. Possivelmente na hora daquele lepo-lepo, ele acabou vendo, a tatuagem que ela tinha de ferradura aqui na nuca, atrás do cabelo, escondida. E logo ele pensou, essa aí deve ser minha irmã. Foi lá, pegou o copinho que ela bebeu naquele dia, testou o DNA e pronto. E eu até fiquei pensando, será que ele sequestrou a filha da Verônica pensando que ela poderia ser um step para ele depois que a Verônica morresse ou acontecesse qualquer coisa aí de menopausa, enfim? Poderia. Porém, eu acho que não era essa a intenção inicialmente lá com o desfecho da 2ª temporada. A ideia mesmo era mais direcionada para uma vingança, porque a Verônica matou o Brandão, então o Matias, com a ajuda desse irmão aí dele, iriam querer, atingir a Verônica de alguma forma. Aliás, é interessante falar da relação desses 3 personagens, desses 3 vilões, porque é uma relação meio de amor e ódio, O Jerônimo acabou matando o Matias, mas a gente descobre um pouquinho antes que o Matias abusava sexualmente do Jerônimo quando eles eram mais novos. Então, assim, era uma relação muito complexa e a gente precisava de explicações em torno disso, coisa que não houve.
Ou seja, nessa temporada fez muita falta um episódio adicional para retratar a origem dos 3 vilões, para esclarecer por que o Monsenhor deixou a Diana justamente com Jerônimo, para esclarecer se todos os bebês gerados pelo Monsenhor eram exclusivamente com a Diana, para esclarecer também se mãe e filho, Diana e Jerônimo, eram amantes ou não, para esclarecer como raios e por que os dois começaram a tentar gerar uma raça humana evoluída, também para justificar a relevância da tal Santa da Cabeça dentro da história, e por aí vai. Ou seja, terminamos a terceira temporada com mais perguntas do que respostas, mais dúvidas do que ficamos quando terminamos a segunda temporada. Eu até posso me dispor a fazer um vídeo explicando em maiores detalhes essa terceira temporada e toda a mitologia da série, porém eu tenho que reconhecer, a necessidade de uma explicação surge não a partir da complexidade da trama, mas sim do tanto de buracos e dúvidas que ela deixa. E comentando agora sobre aquele desfecho, aquele final. Eu até acredito que é um encerramento interessante, mas foge muito da abordagem mais realista que a narrativa tentou desenvolver nas outras temporadas. Poxa, um monte de mulheres fragilizadas, algumas sendo adolescentes, grávidas, sem qualquer tipo de preparo físico, montam em cavalos e saem atirando e matando um monte de homens que possivelmente deveriam estar armados. Poxa, gente, assim, existe uma proposta, uma ideia interessante por trás disso? Sim, porém parece que essa ideia foi incluída no roteiro muito mais para agradar o público do que necessariamente algo que se encaixa ali dentro. Agora, o desfecho final em que as personagens, todas as vítimas se unem e decidem se tornar justiceiras silenciosas, aquilo ali eu já achei bem mais interessante. E bem, essa é apenas a minha opinião sobre a série. Agora eu quero ouvir vocês, então deixa seu comentário aqui embaixo me contando a sua percepção desse encerramento. E eu te agradeço por ter assistido o vídeo até agora. Não esquece o like, se inscreve no canal e a gente se vê em outra oportunidade. Beijinhos e tchau, tchau!